Olá pessoal, sejam bem-vindos aos tópicos de psicofarmacologia. O meu nome é Ana Flávia, eu sou psiquiatra e psicogeriatra e eu vou estar aqui com vocês hoje para falar sobre inibidores de acetilcolinesterase e memantina. Essa é a nossa primeira aula no módulo de psicofarmacologia. Mas antes da gente começar a falar propriamente disso dessas medicações, que eu sei que vocês querem ouvir falar delas porque elas são as medicações conhecidas por atuarem na demência de Alzheimer, eu queria primeiro fazer um adendo para a gente relembrar qual que é a proposta do tópico de psicofarmacologia, qual que é a proposta dessa parte do curso. Vamos lá. Módulo de psicofarmacologia. A nossa proposta aqui é que ela seja dividida em 3 partes diferentes. Na primeira parte, a gente vai conhecer os psicotrópicos. Então vai ser aquela coisa um pouquinho mais formal, um pouquinho mais... até que talvez vocês já tenham visto em outros formatos de aula por aí. Tal medicação funciona de tal maneira, ela é indicada para tal caso. Tal medicação funciona de outra maneira, está nessa classe. Então vão ser aulas um pouquinho mais objetivas e que é muito interessante para você que for um aluno não médico. Então se você é um dos nossos alunos que é psicólogo, gerontólogo, terapeuta ocupacional e que quer entender também melhor como são as medicações que a gente prescreve, eu também recomendaria vocês assistirem aqui, porque afinal de contas, a gente divide os pacientes. Vocês têm que saber essas coisas também. A segunda parte do nosso tópico de psicofarmacologia vai ser sobre prescrição em psicogeriatria. Do mesmo modo que a gente está trabalhando lá nos tópicos de transtornos mentais, lá nos tópicos de cognição, como fazer um raciocínio diagnóstico, como pegar os sinais, os sintomas, dar o diagnóstico, como a gente está indo de uma maneira que não é tão tradicional, aqui eu quis fazer algo parecido. Mas ao invés de um raciocínio clínico, a gente vai fazer um raciocínio de prescrição. A gente vai entender o caso de cada paciente e conforme for o quadro clínico, as comorbidades, o jeito que aquele transtorno está se apresentando, a gente vai raciocinar quais são as melhores medicações. Dificilmente existe um único caminho correto e eu quero ensinar vocês a observarem quais são os caminhos possíveis que você pode seguir para cada paciente. A última parte desse curso, que na verdade talvez seja a minha parte favorita, que são os manejos de efeitos colaterais. Em psiquiatria, muitas vezes a gente usa o efeito colateral ao nosso favor. Na psicogeriatria não vai ser diferente. Mas eu queria mostrar para vocês o que são efeitos colaterais de medicação, que você pode esperar, que só mexendo na prescrição ele possa melhorar, e quais são os efeitos colaterais que você pode usar ao seu favor também. Eu acho que essa vai ser a parte mais divertida dos nossos tópicos de psicofarmacologia. Feita a nossa introdução, vamos então para a aula de hoje. Inibidores de acetilcolinesterase e memantina. O FDA, que é o Food and Drugs Administration, um órgão que coordena o uso dos remédios nos Estados Unidos, mais ou menos o que a Anvisa faz aqui no Brasil, ele autoriza, ele reconhece o uso de 3 classes de medicações diferentes para Alzheimer. São elas, inibidores de acetilcolinesterase, que aqui a gente tem a rivastigmina, a donepezila e a galantamina disponíveis no Brasil, e temos também o antagonista do receptor NMDA, que temos como exemplo a memantina. Essa é a aula de hoje. Desde 2021, nós temos uma terceira classe de medicamento que foi aprovada, que são os anticorpos monoclonais. A gente vai ter uma aula só de anticorpo monoclonal, é a próxima aula. Então agora, eu não quero que vocês se preocupem muito com isso. Hoje, a gente vai falar dessas medicações mais consagradas, mais antigas, e as que a gente tem disponível aqui no Brasil, que são os inibidores de acetilcolinesterase e memantina. Os inibidores da acetilcolinesterase, eles têm indicação de uso em demências. Quais delas? Demência de Alzheimer, demência de corpúsculo de Lewy, demência na doença de Parkinson e demência vascular microangiopática. Tem particularidades do uso de cada uma delas. As particularidades mais teóricas, a gente vai falar nessa aula, mais para o final da aula a gente vai discutir elas, que são mais referentes à medicação, mas as particularidades de indicação eu vou deixar para a gente discutir tanto nas aulas dos tópicos em cognição, que aí a gente vai ter aula de Alzheimer, Lewy, aula de Parkinson, e daí em cada uma delas a gente vai falar do momento da prescrição, mas também quando a gente estiver tendo aquelas aulas de raciocínio clínico, que a gente estiver entendendo um caso clínico para a gente resolver qual que é a melhor prescrição para cada paciente, que é a segunda parte do nosso módulo de psicofarmacologia, a gente também vai falar melhor das indicações naquele momento. Hoje vai ser uma aula muito mais introdutória no assunto, mas só para vocês saberem que existem pequenas diferenças.
não é só fazer o diagnóstico e já prescrever. A gente vai ver depois, na sequência, onde que a gente vai prescrever cada uma. Quando a gente fala de Alzheimer, eu já gostaria de adiantar para vocês que o principal benefício vai ser o atraso de declínio cognitivo. Então, isso quer dizer o quê? Eu explico sempre para o meu paciente, para os familiares, quando eu vou passar essa medicação, que essa medicação ela é capaz de pisar no freio. Ela não é capaz de parar a demência de Alzheimer e ela não é capaz de dar ré. Então, ela não consegue, pelo menos não de um modo significativo, recuperar a funcionalidade e ela também não consegue, de um modo significativo, recuperar a cognição. Existe até alguns pacientes que falam de uma melhora, que é uma melhora modesta, em funcionalidade. Agora ele voltou a fazer isso, voltou a fazer aquilo. Eu tive um paciente na residência que ele voltou a conseguir andar da casa dele até o parque próximo. Foi um momento muito especial na minha formação. Psicogeriatria linda desde o começo. Depois que a gente passou essa medicação, aí ele recuperou essa funcionalidade, que era uma coisa que deixava ele muito feliz. Então, me marcou bastante. Mas desculpa, gente, voltando aqui. Também vamos usar essas medicações focando quando a gente quer melhora de sintomas neuropsiquiátricos, sintomas comportamentais. Tanto no Alzheimer, mas vocês vão ver isso muito expressivamente no tratamento de demência de corpúsculo de Lewy. Às vezes, a gente tem uma baita psicose que o tratamento não é antipsicótico, é o IASH. Uma coisa bem interessante. A nossa indicação é para introduzir na demência leve e que não há evidências para que a gente faça a introdução no comprometimento cognitivo leve. A nossa indicação é demência leve ou moderada. Vocês vão encontrar artigos e pessoas que defendem a introdução no CCL quando ele é um CCL amnésico e que tem biomarcadores mostrando que existe uma fisiopatologia do DA. Eu não vou trazer aqui essa indicação porque ela ainda não está nos principais guidelines, isso ainda é uma discussão. A psicogeriatria ela evolui um pouco mais rápido que os outros ramos da psiquiatria, então essas discussões elas vão acontecendo mesmo, mas até o presente momento a gente não tem essa indicação. Então, pessoal, para a gente guardar do lado esquerdo do peito. E esse é o momento da aula que eu vou pedir para vocês prestarem muita atenção, guardarem com muito carinho, colocarem dentro do coração, porque são informações muito importantes desse tópico. Por os inibidores da acetilcolinesterase, eu quero que vocês lembrem com muito carinho dos efeitos colaterais, principalmente da bradicardia, das alterações gastrointestinais e do aumento de secreção brônquica. Isso vai fazer com que vocês lembrem com muito carinho também de sempre na consulta avaliar frequência cardíaca, ausculta pulmonar, peso e queixa de trato gastrointestinal. Os motivos principais da suspensão da medicação são bradicardia sintomática, perda de peso importante, intolerância gástrica, DPOC e asma, que também pode ser contraindicação. Já teve paciente com um DPOC um pouco mais grave que eu pedi ajuda para o pneumologista para dizer para mim se eu podia ou não usar. Curiosamente, ele pediu para não usar porque estava muito grave mesmo. E também um grande motivo de suspensão da forma de adesivo, que tem com a rivastigmina, a gente já vai ver, é alergia cutânea ao adesivo. Então, por que eu trouxe essas informações aqui? Deixa eu só deixar vocês copiarem enquanto eu falo. Porque esses são motivos de suspensão, tanto de má aderência. Então, às vezes o paciente, a família fala, olha, não tem como usar essa medicação, tá perdendo muito peso. Se você não explicar, se você não monitorizar, pode ser que ele abandone o tratamento e você nem consiga fazer nenhuma outra intervenção, nenhuma outra troca. Mas também porque muitas vezes isso daqui pode configurar também como iatrogenia. Se você não prestar atenção que o teu paciente idoso está perdendo peso ao longo do ano e que possivelmente isso é efeito colateral da sua medicação, isso pode ter resultados desastrosos. Então, sempre lembrem desses efeitos colaterais porque eles são importantes e eles são relacionados com desfechos que podem trazer prejuízo para o seu paciente. Gostaria muito que vocês guardassem essas informações do lado esquerdo do peito de vocês. Vamos lá então, gente. Donepezila. A donepezila, ela vai ser o primeiro inibidor de acetilcolinesterase que a gente vai falar hoje. Ela é uma medicação que só existe via oral. A dose inicial é 5 mg. A dose máxima no Brasil é 10 mg e nos Estados Unidos temos uma dose máxima que chega a 23 mg. Se vocês tiverem interesse, depois eu conto essa fofoca para vocês, mas não vou me alongar muito aqui não. O aumento de dose recomendado é de 4 em 4 semanas. Então você começa com 5, espera 4 semanas, se tiver tudo certo, aumenta para 10. As vantagens: a medicação mais antiga, é um preço mais acessível e o escalonamento é mais rápido. Então só é 2 doses, é 5, 10, 10 já é o máximo, vamos embora. As desvantagens:
Todas as medicações elas têm efeitos colaterais parecidos, mas via de regra a danepezila faz mais diarreia e mais cãibras. Se aparecer com mais frequências daqui, você pode trocar de inibidor de cholinesterase e talvez melhore. E a gente tem que usar com cautela em algumas comorbidades e principalmente lembrando de você que a bradicardia pode ser uma contraindicação. Ela não é uma contraindicação absoluta. Da mesma forma como... deixa eu até sair daqui para vocês... Como eu estava dizendo, da mesma forma como eu mandei aquela cartinha e perguntei para o pneumologista se eu podia começar o inibidor de acetilcolinesterase para aquele paciente com DPOC grave, algumas vezes também eu já mandei cartinha para cardiologista perguntando se por conta da bradicardia que o paciente apresenta, eu poderia ou não começar um inibidor da acetilcolinesterase. E essa é uma movimentação que eu gosto de fazer bastante, eu gosto de trabalhar em equipe. Isso não é só a equipe multidisciplinar, né? A gente que é psiquiatra, às vezes a gente pensa em equipe, a gente pensa nós, o psicólogo, como a nossa duplinha dinâmica, né? Mas trabalhar em equipe com outras especialidades. Então, essa comunicação, mandar cartinha pra cá, mandar cartinha pra lá, esse tipo de coisa acaba sendo bastante rico. Acaba ajudando você a aprender mais, claro, mas o grande beneficiário é o teu paciente. Vamos voltar aqui pra gente continuar falando da galantamina. Outra medicação via oral, liberação prolongada ou imediata. Até onde eu sei também, 4 de maio de 2024, não tem uma medicação de liberação imediata de galantamina no Brasil para vender. Então, se você prescrever galantamina 8mg, vai vender uma liberação prolongada, que toma uma vez por dia daí só. Dosagem inicial é 8mg e a dosagem máxima é 24. O tempo recomendado de aumento de dose ainda é de 4 em 4 semanas. E a gente vai de 8, espera 4 semanas, 16, espera 4 semanas, 24. E aí a gente chega na dose máxima. As vantagens. Não necessita de ajuste em pacientes renais crônicos, então isso é uma coisa bacana, porque muitos nossos pacientes vão ter problemas renais. Também age como modulador alostérico do receptor nicotínico, o que a gente acredita talvez ter um certo benefício também para paciente que tem um problema cognitivo por conta de uma esquizofrenia ou pacientes esquizofrênicos que também têm demência. Isso aqui é bastante debatido, tem uns artigos bem legais sobre o assunto, mas, assim, só porque a gente está falando de psiquiatria eu acho isso bem anedótico. E as desvantagens também são que os efeitos colaterais de náusea, vômito e perda de apetite são mais presentes. E também usar com cautela em úlcera péptica, doenças respiratórias, convulsões, alterações do trato gastrointestinal, alteração do trato geniturinário. E uma contraindicação, que aí você precisa conversar com o seu colega cardiologista, é a bradicardia. Vocês devem ter percebido agora que a gente está sempre chegando na dose máxima, né? Por que eu estou falando aqui de chegar na dose máxima? Porque a evidência científica que a gente tem até o presente momento é mais forte, dizendo pra gente que se você chegar à dose máxima do remédio, que foi estudada como a mínima dose mais potente, por assim se dizer, a gente tem um desfecho melhor em termos de atrasar a evolução da doença. Então, teoricamente, se a gente chegar rapidamente a 24, esse paciente vai ter mais anos num grau mais baixo do que se a gente for 8mg, espera ele piorar, vai para 16. Até existe um estudo que é muito bacana, que ele é conflitante com isso, e que ele traz ele é um estudo muito bem desenhado, né? Ele traz um conflito com essa informação. Se vocês tiverem interesse nesses estudos bobinhos que eu vou falando, vocês deixam nos comentários embaixo ali, na hora de fazer algum pedido, assim, a gente coloca, daí você fala, gostaria de ver esse estudo, aí a gente vai postando, ou se vocês quiserem, até pode virar aula bônus, vocês que mandam. Mas vamos continuar aqui. Chegamos até a rivastigmina. A rivastigmina via oral, ela é via oral. A dosagem inicial é de 1,5mg de 12 em 12 horas, tendo a dosagem intermediária de 3 e 4,5mg, e sendo que a dosagem máxima é de 6mg de 12 em 12 horas. O aumento recomendado de dose aqui é de 2 em 2 semanas. Então, teoricamente, 1,5 12 em 12, passa 2 semanas, 3mg de 12 em 12, passa 2 semanas, 4,5, até chegar em 6mg de 12 em 12. Na prática, eu acabo fazendo de 4 em 4, que é mais fácil de eu lembrar, mas vamos ver as vantagens da rivastigmina. Ela tem opção oral e transdérmica, né, que a gente está falando da oral. Ela também age como inibidor da butíriocolinesterase, que em teoria traria um pouquinho mais de eficácia para ela. A gente já vai ver que na prática não é bem assim. Ele é a única medicação que é aprovada da demência da doença de Parkinson, mas isso na forma de adesivo. E ele é escolha em pacientes que são polimedicados, porque ele não é metabolizado pelo fígado.
Aquele paciente que você olha e a prescrição dele, assim, é mais longa que a tua lista de compras no mercado, talvez a rivastigmina seja uma boa opção. Ou um paciente que tem algum outro comprometimento hepático mais leve ali também. As desvantagens: efeitos colaterais, náusea, vômito, perda de apetite, diarreia e insônia também podem acontecer. E as contraindicações, né? Usar com cautela nas comorbidades descritas aqui do lado. E a contraindicação de bradicardia, que é a mesma história. Falando da rivastigmina transdérmica, ela é muito bacana. Então, é uma opção muito legal para quem trabalha com idoso. A gente sabe que tem problema de deglutição, a gente sabe que tem problema gastrointestinal bastante. E a gente também sabe que muitas vezes tem recusa terapêutica, né? Às vezes eles não gostam tanto de tomar comprimido. O adesivo, ele é uma coisa que muda um pouco o nosso cenário. Vamos ver por quê aqui, ó. Ele é uma via transdérmica, né? A dosagem inicial é 4,6 centímetros quadrados, chegando a 27, miligramas ou 15 centímetros quadrados, de 24 em 24 horas. Mas no SUS, ele está disponível até o 9,5 centímetros quadrados. Se vocês tiverem paciente com condições financeiras, porque essa medicação é mais cara, mas de comprar a dosagem máxima, aí a gente é de 27 miligramas. No SUS, ele só vai disponibilizar o de 18 miligramas. Eu não entendi muito bem por quê, mas já foi explicado para mim, inclusive pelo farmacêutico aqui da farmácia Paraná de Curitiba, que é a nossa farmácia de alto custo, que por razões de consenso entre especialistas, que foi o jeito que ele me explicou, no SUS, pelo alto custo, eles dão essa medicação, que é muito legal. Eles chegaram à conclusão que você só pode dar o 4,6 centímetros cúbicos ou 9 miligramas por um mês e depois, obrigatoriamente, você precisa subir por 9,5 centímetros quadrados e você não pode subir mais que isso, é a dosagem máxima. Eu não sei se nos outros estados também tem essa regra. Eu achei um pouquinho esquisito, mas eles falaram que chegaram a um consenso, que de acordo com o consenso deles, a dose que funciona é essa única dose de 18 miligramas, 9,5 centímetros quadrados, e que é isso mesmo, que eles não iam liberar a dosagem menor. O que acaba sendo um pouquinho complicado se você tem algum efeito dose dependente ali, né? Então, mas tudo bem. Então, é só para vocês saberem que existe essa particularidade, pelo menos aqui no Paraná. O aumento recomendado é de 4 em 4 semanas. As vantagens: menos efeitos colaterais gastrointestinais, e isso é real mesmo, é muito bom. Tem uma maior tolerabilidade, também age como inibidor da butirilcolinesterase, tudo bem. E ele é aprovado para demência na doença de Parkinson, que o estudo foi feito de fato com ele, né? O estudo não foi feito com a rivastigmina via oral. E ele é aprovado pela FDA também para o tratamento da demência avançada. As desvantagens: o efeito colateral, irritação cutânea, que pode ser pelo efeito da cola do adesivo. Hoje a gente já tem mais de uma marca de adesivo no mercado, dá para tentar trocar a marca, mas no alto custo vai ser sempre a mesma. E a gente também tem as mesmas orientações de usar com cautela nos pacientes com bradicardia, doenças respiratórias, igualzinho que a gente tinha anteriormente. Então, essa é a rivastigmina transdérmica. Eu sei que vocês também não estão acostumados a prescrever adesivo. Muitos de nós não estamos, né? Nossas maiores medicações estão via oral. Então, como que vai ser a prescrição? Rivastigmina PET. Começamos falando que é um uso transdérmico e contínuo. Você vai colocar a dosagem que o paciente está usando e as 30 unidades por mês. Aplique em pele limpa, após o banho, longe de região de pelos e mucosas, um adesivo ao dia. Troque a cada 24 horas. Não aplique dentro do mesmo local dentro de 14 dias. Isso porque, se você começa a aplicar dentro da mesma região, ou muito próximo, muito grudado, aumenta a chance de fazer alergia e de você não conseguir usar a medicação por conta de um processo alérgico à cola do adesivo, uma coisa que não é nem a medicação em si. A bula, geralmente quando o paciente me pergunta, e como que eu vou lembrar onde que eu preciso colocar? Eu falo, olha na bula, a gente pode fazer, às vezes eu recomendo fazer um círculo nas costas e ir aplicando em lugares diferentes para quem é mais organizadinho. Mas as pessoas geralmente elas vão pegando um hábito e vão trocando sempre, tentando não repetir. Então vamos passar para a próxima parte. Você tem 3 inibidores de colinesterase disponíveis, um que tem 2 apresentações. Qual que você vai escolher? Você vai escolher o que for melhor para o teu paciente em relação à comorbidade, perfil de efeito colateral, administração, titulação com rápidos chegando à dose máxima, preferência do paciente, do cuidador. Acontece às vezes o filho dizer, meu pai quando precisou usar,
ele usou galantamina, foi ótimo, a gente gostou da galantamina, ajudou bastante. Se o paciente realmente gostar, o cuidador quiser, assim, eles teoricamente são parecidos, a gente respeita a autonomia do paciente nesse momento também. Digamos que você esteja querendo chegar a uma dose rápida, está com sintoma neuropsiquiátrico, você quer tratar com mais rapidez. Podemos usar donepezila. Se você quiser um perfil de efeitos colaterais, por exemplo, o paciente ele já tem um problema gástrico, ou ele é um paciente pós-bariátrico que faz HDA de repetição, alguma coisa assim, você pode então passar direto o adesivo. Então depende um pouquinho de como que é o seu paciente, você vai olhar para o seu paciente e você vai ver a medicação que melhor combina com ele. Não tem evidência nenhuma pra gente dizer, por exemplo, a galantamina é melhor do que a donepezila, a rivastigmina é melhor que todos. Não tem evidência pra gente dizer isso. Para demência de Alzheimer e demência de corpúsculo de Lewy, é a mesma eficácia, não tem superioridade. Já na demência de Parkinson, a rivastigmina, ela foi estudada. Então, a gente tem estudos com rivastigmina, mas é por isso que ela é indicação. Digamos que você não possa usar rivastigmina por alguma razão naquele paciente, mas você precisa ainda, você acredita que ele tem benefício com o tratamento? Em teoria, off-label, você poderia tentar usar qualquer um dos outros. Só avisando para vocês que essa que é a aprovação, eles não foram ver se a galantamina teria a mesma eficácia. E existe uma crença também da galantamina que ela seria superior para a demência mista, porque ela teria uma eficácia maior para a demência vascular. Isso é bem off-label mesmo, isso é bem crença, isso foi uma coisa que ficou consolidada. Ultimamente, as novas meta-análises, as novas revisões, elas vêm falando que na verdade não tem um benefício relevante, assim, não mais do que os outros, pelo menos. O uso de ASH em demência microangiopática, ele é muito mais... ele é muito, assim, ele não é muito comprovado, mas... Quando a gente usa muito mais com esperança, né, do que com certeza de que vai funcionar. Mas só para vocês saberem que essa fama da galantamina, ela não é uma fama replicada. Hoje em dia a gente já não toma isso como verdade. Então vamos falar de memantina, gente. A memantina, ela é uma medicação da classe dos antagonistas não competitivos do receptor NMDA. E ela é uma medicação que tem indicação de início nas fases moderadas a avançadas da demência de Alzheimer. Ela tem alguma evidência, inclusive, de reduzir a progressão da doença de Alzheimer, fazer com que ela vá mais devagar também. Outra pisada no freio. Ela pode ser usada em combinação com o inibidor da acetilcolinesterase ou em monoterapia. Classicamente, a farmácia de alto custo libera em associação com o CDR2, uma demência moderada, e em monoterapia com CDR3, uma demência grave. Não tem evidência de interação medicamentosa entre as duas classes, então é muito interessante essa combinação. Também ajuda no controle comportamental, e eu gosto bastante para pacientes com agitação, ansiedade, principalmente quando não é aquela coisa muito reativa. É uma coisa que parece às vezes até mais aleatória, aquele tipo de agitação confusional, pega muito bem. As desvantagens da memantina: efeitos colaterais como dor no corpo, constipação, confusão mental, tontura. E também tem que tomar muito cuidado com comorbidades, especialmente no paciente com comprometimento renal. Aí a gente precisa prestar atenção para fazer redução de dose. A memantina, ela é usada via oral e pode ser comprimido ou solução. O comprimido tem de 10 e 20 mg, o de 20 mg é de liberação prolongada, e começamos sempre com 5 mg e vamos subindo até a dose de 20 mg. Esse aumento ele pode ser feito aumentando 5 mg, ou seja, meio comprimido, se estiver falando comprimido de 10, a cada semana, até chegar aos 20 mg no final da quarta semana. Então, como que seria teoricamente? Começa com 5 mg na semana 1, 10 mg na semana 2, semana 3 tá com 15 mg e na semana 4 em diante estamos com 20 mg. Esse aumento, ele tem algumas indicações, né, até mesmo em algumas bulas, fala de um aumento mais lento, de 15 em 15 dias. Também dá para fazer. E, teoricamente, quanto mais lento, menos chance de fazer efeito colateral, como a tontura, dor de cabeça, que poderia até causar uma certa agitação no começo do tratamento. A memantina em gotas é uma coisa que eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque ao contrário da maior parte das medicações que a gente tem em psiquiatria, que 1 mg é uma gota, aqui 1 mg é 2 gotas. Então, eu já vi confusão aqui, por exemplo, de prescrição que estava 10 gotas, e de repente passou para 10 mg, mas não é a mesma coisa, metade da dose.
Então tomem bastante cuidado quando vocês forem fazer essa troca ou na hora de raciocinar em cima de um paciente que está usando a memantina em gotas. Também existe o comprimido da donepezila com a memantina, que aí você tem uma donepezila de 10 mg que vai ser associado ao comprimido de 5, de 10, de 15 ou de 20 mg de memantina. Existe até uns comprimidos agora que eles vêm num pacotinho assim, que vem como se fosse um anticoncepcional, sabe aqueles anticoncepcionais que são por fase do ciclo menstrual, vai mudando a dosagem hormonal? É parecido com aquilo. Então, na primeira semana, donepezila 10, memantina 5, na segunda semana, donepezila 10, memantina 10, depois, na terceira, donepezila 10, memantina 15, e por último, quarta semana, donepezila 10, memantina 20. E aí a pessoa já troca depois para a caixinha do donepezila 10, memantina 20 a longo prazo. Então, hoje em dia tem essa opção que facilita um pouquinho a vida do cuidador na hora de fazer essa introdução e o aumento de dose. Pessoal, eu ainda queria deixar para vocês um desafio nessa aula. Eu queria que vocês me dissessem, na opinião de vocês, qual que é a hora certa de suspender o inibidor da acetilcolinesterase. Isso por quê? Existe bastante discussão acerca do assunto. E eu queria que vocês colocassem para mim o que vocês estão pensando, e daí no próximo vídeo, no comecinho, a gente vai falar sobre isso, pode ser? Aí eu começo com o próximo vídeo já com uma introdução para a gente fazer essa discussão. E se vocês estiverem se sentindo tudo bem, a nossa próxima aula vai ser sobre anticorpos monoclonais, como eu comentei com você no começo. Ela já está disponível, ela é a nossa segunda aula aqui no tópico de psicofarmacologia, e eu fico esperando vocês lá. Até mais, pessoal!